Muito bem, Rodas de Conversa, projeto 2024. Hoje, então, às vésperas da nossa terceira edição do Rodas de Conversa, aqui na Picada Arroio do Meio. E nós temos a visita ilustre do amigo, escritor, Décio Aloysio Schalman, que é aqui da Picada Arroio do Meio, natural, né? Depois radicou em outros locais, e hoje volta a fazer uma visita. Boa tarde, Décio. Boa tarde. É uma satisfação, relembrando os tempos da minha infância, em que exatamente nesse local ficava a antiga escola de Picada Arroio do Meio, e onde eu fiz o primeiro ano do primário. E já que nós estamos falando em imigração alemã, em colônia alemã, fiz o meu primeiro ano em alemão. Na época se tinha dificuldades de achar professores que soubessem dar aula em português, porque o governo não construía escolas e também não formava professores. Então, as próprias colônias alemãs é que formavam os professores e os colonos construíam as suas escolas. Então, graças a isso que se tinha escola. Então, nessa época, eu não sabia falar uma palavra em português. Aprendi depois, com 12 anos, quando eu fui para o Colégio dos Padres Jesuítas. Então, aqui era uma colônia alemã de verdade, de fato. Pouca gente sabia alguma coisa em português. Aprendia português quando ia para a escola. O meu caso também foi assim. Muitos dos filhos de colonos aprendiam português quando iam servir no exército. Ainda com dificuldade. E aprendiam algumas palavras, voltavam assim, né? Certo. É que nós também já somos de uma época posterior, né, João? Sim, nós somos de uma época posterior, sim. Isso. Eu também aprendi somente quando eu fui na escola na Vila, São Miguel. Só que nós pegamos a época em que o alemão era proibido na escola, né? Isso. Tanto é que era enfatizado isso muito, né? A época que quem falava alemão chamava de alemão batata e outras coisas mais. Quinta coluna e outras coisas. Isso. Mas o meu pai esteve num baile nessa época que era proibido falar alemão. Ele estava conversando com um amigo e quando ele viu, tinha gente da polícia entrando no salão de baile e ele ia ser preso. Então ele teve que pular pela janela do segundo andar do prédio, pulou no meio de uma bananeira para se salvar, para não ir preso. Então eram tempos difíceis. E além dessas dificuldades, outras dificuldades que os alemães passaram, principalmente na época da Segunda Guerra, né? O senhor foca muito nos livros também, poderia relatar um pouco disso também? Sim, já que nós estamos comemorando os 200 anos da imigração, eu acho que assim tem 1000 motivos para a gente comemorar, porque as contribuições dos imigrantes alemães a formação, vamos dizer, da nação brasileira foram muito grandes em todas as áreas, na cultura, na economia, na política, em todas as áreas, né? Então isso a gente deve comemorar, mas eu acho que a gente deve aproveitar as festividades do bicentenário também para recuperar, resgatar a história da imigração alemã e principalmente coisas que não foram escritas pelos historiadores oficiais, que muitas vezes conscientemente, e aí entra a questão, por exemplo, das perseguições aos alemães durante a Segunda Guerra Mundial, conscientemente eles não falam dessas coisas. Teve gente aqui em Arroio do Meio, colonos que foram presos e foram obrigados a marchar nus no centro da cidade. Alguém sabe disso hoje? Né? Então, é importante falar sobre isso. Eu considero hoje um absurdo total o que as autoridades do Estado Novo, na época, eles queriam criar uma cultura única no Brasil. Com tantos imigrantes que ajudaram a construir no Brasil, eles queriam construir uma cultura única. Se falasse uma língua só. Sim. E eu até cito sempre um exemplo
Hoje, isso fica tão óbvio que era um absurdo total, porque a gente vê hoje os descendentes de alemães participando dos CTGs, usando bombacha, tomando chimarrão e apreciando um bom churrasco, ao mesmo tempo em que gaúchos de todas as etnias participam do Kerb, participam da Oktoberfest, com bandinha alemã, apreciando um chopp e comendo cuca, torta e Apfelstrudel. Não é isso? E está errado isso? Claro que Qual é não. o problema que tem nisso? Sim. Uma Pelo- identidade única ser considerada mais importante, uma identidade nacional, do que a diversidade. E essa que é a grande riqueza. A diversidade hoje é a grande riqueza. Tanto que as tradições dos alemães, dos italianos, dos poloneses, hoje estão no calendário de milhares de cidades do Brasil e fazem muito sucesso as apresentações, trazendo turistas de todos os lugares, inclusive do exterior. Veja-se, por exemplo, a Oktoberfest de Santa Cruz, a Oktoberfest de Blumenau, é um sucesso, enche de estrangeiros em Blumenau, por exemplo. E o que está errado nisso? Está trazendo dinheiro com o turismo para o Brasil. Ou seja, existe espaço para falar mais do que uma língua, existe espaço para cultivar mais do que uma cultura, mais do que uma tradição. É isso, né? Eu sempre digo que, pela quantidade de imigrantes alemães e italianos, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o alemão e o italiano poderiam ser língua oficial junto com o português. Por que não? Na Suíça não se fala 3 línguas, e praticamente todo mundo fala alemão, fala italiano e fala francês, né? Então, se isso tivesse acontecido de no Rio Grande do Sul nós termos 3 línguas oficiais, podia ter uma língua oficial para os cartórios, que é o português, né, e os documentos oficiais, mas poderia ser língua oficial, reconhecidamente oficial, o alemão e o italiano, e que importante seria isso? Todo mundo sabendo falar português, alemão e italiano. O pessoal iria para a Alemanha, ou para a Itália, ou para a Europa, porque são línguas conhecidas na Europa, e não teria dificuldade de se comunicar. Assim como receberíamos Sim. quantas pessoas mais, né? Ou seja, naquela época, onde então de repente o Estado começou a se preocupar também com escola, com educação, com ensino da língua portuguesa, em vez de eles proibir as línguas estrangeiras, eles deveriam ter também introduzida a língua nacional. Era isso, né? Exatamente, era muito mais fácil do que quebrar com todo o sistema de educação que já se tinha criado, e mais, na proibição da fala do alemão, se quebrou uma tradição que é uma das mais caras para os alemães, que é aquela tradição de transmitir os conhecimentos de pai para filho, quer dizer, de geração em geração. E muitos alemães eram técnicos, eles sabiam muita coisa, então muita coisa se perdeu nesse período. Se criou uma geração limitada em termos de conhecimento por culpa dessa perseguição toda. E uma outra questão também, especificamente no tocante à língua, aquela que se aprende em casa, de Muttersprache, aquela que identifica o grupo familiar ou uma comunidade. Aqui especificamente é forte o Hunsrückisch, né? Isso também tem o seu valor, porque também tem as suas regras, tem as suas semelhanças com o Hochdeutsch. Isso não é impeditivo, por exemplo, para que os alunos aprendam outras línguas. Como é que o senhor vê essa questão do Hunsrückisch? Eu sempre digo que quem sabe falar um dialeto alemão tem meio caminho andado para aprender o alemão padrão. O alemão, eu considero, mesmo sendo minha língua materna, o dialeto alemão, e tendo aprendido alemão depois, eu traduzi esse livro que você tem em mãos aqui, A Lenda do Veleiro Cecília, eu traduzi para o alemão esse livro, e está circulando lá na Alemanha esse livro. Então, eu tive
muita dificuldade. Eu digo sempre que o alemão é uma língua difícil. Então, quem já sabe alemão, aprendeu na infância, por favor, não esqueça. Por favor, não deixa de praticar. Fala com seus filhos. É importante do que começar tudo do zero. Seria muito mais difícil aprender. E tendo interesse em se aperfeiçoar, evidentemente, pode procurar cursos, lógico. Sim. Mas a estrutura da frase já está formada, né? Não, a gente sempre diz, Schaurer, o Hellblau, a pessoa já sabe que tem que fazer essa inversão, vamos dizer assim, de lugar, né? Mas tudo bem, mas isso já está com a pessoa que aprendeu de casa. Então ela vai se aperfeiçoar, né? Não, o interessante é o seguinte, não sei se vocês já pensaram nisso, que a pessoa que sabe falar duas línguas, o cérebro tem uma estrutura de comunicação na cabeça com duas línguas diferentes. E só isso faz com que você tenha maior facilidade de assimilar outros conteúdos também. O cérebro já está acostumado, né? Então, é fundamental o pessoal manter aquilo que já sabe, aquilo que aprendeu na infância, né? E eu acho que o pessoal que foi a Boppard, nessa parceria que a Arroio do Meio tem com aquela cidade alemã, deve ter percebido o quanto é importante saber falar alemão, mesmo que seja o dialeto do Hunsrück. Justamente, muitos jovens já relataram, inclusive as pessoas de mais idade pediam que os jovens falassem mais, fala mais um pouquinho desse Hunsrück. Continua falando, a gente está gostando de ouvir e de uma certa forma assim um saudosismo, porque era a língua que os seus antepassados falavam. Então nós somos, os nossos jovens e nós, quando nós falamos o Hunsrückisch lá, nós somos um museu vivo para eles, ou ambulante, como se diria, e eles apreciam isso demais, é algo assim muito valioso, que a gente cultivou aqui e lá está se perdendo. Eu cheguei na Alemanha, na casa de uma parenta minha, que é a Mathilde Ludwig, que tinha a Casa do Brasil em Thelay. Isso é no Saar, não é no Hunsrück. É próximo do Hunsrück, mas é no Saar. E daí eu inicialmente procurava falar alemão padrão, né? E uma hora dessas ela olhou para mim, me spreche lieber platt. Daí eu tive que falar. O platt Hunsrückisch. Sim, o platt Hunsrückisch, né? Então, e tive uma outra experiência, essa foi muito interessante. Em Thelay, a gente foi visitar um moinho que hoje é um ponto turístico. Esse moinho era do Johann Adam Bergman. Aqui em Arroio do Meio tem Bergman, ali na região tem Bergman. Então, esse Bergman é meu avô há 8 gerações para trás, que era o dono do moinho. O moinho existe, ele ainda funciona para efeito de demonstração. Tem muita gente que traz trigo, grãos para moer, turistas, né? Sim. E tem uma professora que faz uma preleção e faz a preleção dela em alemão dialeto. No dialeto Hunsrück. E o interessante foi que naquele dia tinha 70 turistas ali e eu do Brasil era o único que me comunicava em dialeto com essa professora. Que legal! E daí ela disse assim, ela ficou impressionada que eu fosse do Brasil e soubesse o dialeto. E daí ela perguntou quando é que eu tinha ido morar no Brasil. Eu digo, não, meus antepassados saíram há 150 anos daqui. Sim. E daí ela disse que ela tinha feito doutorado em dialeto local e ela fazia questão de fazer essa preleção em dialeto, porque eles estavam fazendo um grande esforço para tentar resgatar os dialetos na Alemanha. Então, por isso que muita coisa nós daqui do Brasil, que mantivemos os dialetos, temos a ensinar para eles.
E que bom então que mantenhamos isso, né? Exato. Eles valorizam tanto isso lá. Inclusive, como o senhor colocou, essa professora está num projeto resgatando dialetos. E a gente tem vários para oferecer, né? Não só o nosso. Aqui realmente é mais o Hunsrück, né? Sim. Nós temos aqui Tem o Westfälisch Westfälisch, aí, na região de forte Teutônia. ainda é forte. Que E tem inclusive- pomeranos também, aí é outras regiões. Mas nós temos pomeranos nós temos vários descendentes de pomeranos em Arroio do Meio também. Não muitos, mas nós temos. Né? Mas a grande maioria é ou no Hunsrück ou no Westfälisch ou algumas outras regiões também. Né? Nessa região, por Boêmia. exemplo, da Colônia Velha de São Leopoldo, que abrange toda essa região de Dois Irmãos, até o Vale do Caí, tudo isso aí, houve uma maioria de Hunsrückers, né? Então o Hunsrück ele acabou dominando, assim como aqui em Arroio do Meio, Lajeado, nessa região aqui do Vale do Taquari, o Hunsrück acabou dominando. Então tem muitos pomeranos que hoje falam Hunsrück como dialeto e não pomerano. Acabaram se adaptando. Mas tem regiões aí, por exemplo, de São Lourenço do Sul, onde se manteve o dialeto pomerano, e tem experiências interessantes nesse sentido. Algo parecido também aconteceu com os italianos. Os italianos também tinham dialetos diferentes quando chegaram aqui. E aqui, então, hoje fala-se do tal do Talian, né? Que na verdade é o resultado dessa miscigenação, né? O italiano, na verdade, é uma mistura de 3 dialetos que eram os dialetos dominantes. Eles formaram um dialeto que virou o Talian aqui do Rio Grande do E Sul. virou o padrão. É isso aí. Décio Picada Arroio do Meio, mudando um pouco, voltando um pouquinho lá no início, quando estava se falando sobre educação, a Picada Arroio do Meio, pelo que pesquisei, é uma das primeiras comunidades de Arroio do Meio que se organizou comunitariamente. Então, provavelmente foi na Picada Arroio do Meio que surgiu a primeira organização comunitária católica, inclusive. E deu para perceber nessa história também que pessoas que aqui eram protestantes, elas também acabaram, naquele primeiro momento, se tornando católicas, porque era a organização que existia. Mas também, desde o início, o foco foi a escola. Então, desde o início já tinha um professor, lá por 1870 e poucos. Eu inclusive, Arroio Grande está pesquisando isso. Arroio Grande talvez seja mais antigo do que Picada Arroio do Meio. Quer dizer, eu quero dizer assim, no sentido de que imigrantes alemães entraram em Arroio Grande por volta de 1868, 69. As primeiras escrituras só vão aparecer 10 ou 15 anos depois, né? Mas entraram imigrantes. O meu imigrante saiu da Picada Feliz, o imigrante Franz Simon Schauren, e veio para Arroio Grande. Só que não tem nada escrito sobre isso, né? Mas ele deveria estar ali no meio da selva, fazendo roça, provavelmente roubando mato, né? E há registros em conventos de 3 filhos que nasceram em Arroio Grande e que foram registrados posteriormente, na década em 70 ou 71, mas ele já deveria estar uns 3 anos por aí. Né? E Picada Arroio do Meio, claro, também foi uma das mais antigas, né? Se a gente vê pelos nomes das famílias que entraram aqui, você vê que eles seguiram os arroios, o Arroio Grande, o Arroio do Meio, o Forqueta. Exatamente. Uma outra questão ainda que foi colocada no Deutscher Abend, que muitas pessoas comentaram e que chamou a atenção, um aspecto que chamou a atenção, que o senhor comentou sobre a participação da mulher na imigração e o que tem se escrito a respeito disso e o que está se vendo de uma forma diferente, o que está sendo revelado. O senhor chegou a citar Jacobino. Poderia falar um pouquinho disso? Sim, uma outra coisa, isso chama muito a atenção, que na história da imigração alemã, as mulheres não aparecem.
Mas como? E como é que os alemães se reproduziram? Essa é a pergunta que se poderia fazer. As mães. Não? E as mulheres, só para citar, por exemplo, na área da saúde, tiveram um trabalho importantíssimo de muitas vezes salvar pessoas porque não tinha médicos, né? Então, as ervas medicinais, as mulheres que entendiam disso, e tinha mulheres que tinham grandes conhecimentos e salvaram muita gente. As mulheres que foram parteiras, né? Em Alto Feliz, eu sempre cito um caso, houve uma mulher que durante a vida dela, ela deu assistência a mais de 2.500 partos, e ela foi ignorada. Não é nem nome de rua, não é? Sim. Né? Se vocês forem olhar os nomes de ruas dos imigrantes antigos, quantas mulheres vocês vão encontrar? Pouquíssimas, raro. Né? Muito raro, né? Então as mulheres foram esquecidas, por um lado porque era uma cultura patriarcal. Isso era meio geral na época, né? A sociedade como um todo. E essa cultura patriarcal, ela vem em grande parte da Igreja Católica, ou não só a católica, a evangélica também depois. Sim. Porque se a gente for olhar na Alemanha, antes dos romanos chegarem à Alemanha, ao que hoje é a Alemanha, lá existiam os celtas. E os celtas, ao contrário da cultura dos romanos, da cultura patriarcal, os celtas tinham uma certa igualdade entre homens e mulheres. As mulheres poderiam ser comerciantes, poderiam ser sacerdotisas, poderiam ser guerreiras, né? O que na Itália ou em Roma não podia. Não podia. Né? Então, e a cultura patriarcal de Roma, ela é tão forte, por exemplo, a cultura patriarcal na Igreja Católica. Como é que você faz o sinal da cruz em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo? 3 figuras masculinas, nenhuma feminina. Então isso foi tão forte depois que a Igreja Católica dominou na Alemanha, que na época da Inquisição, 70% de todas as pessoas que morreram queimadas na fogueira eram mulheres, né? E inclusive porque as mulheres tinham conhecimentos das ervas medicinais que curavam as pessoas e entraram em conflito com a medicina química. Foram chamadas, né, de bruxas? Foram chamadas de bruxas, né? Então, identicamente isso aconteceu aqui no Brasil. E quando a Eneida perguntou da Jacobina, a Jacobina do movimento dos Muckers, né? Jacobina Mendes. A Jacobina Mendes Maurer, que foi, na verdade, uma líder da sua região, que ajudou muito aqueles alemães, aqueles colonos totalmente esquecidos lá na região de Sapiranga, ajudava com medicina com ervas medicinais, a curar as pessoas, e dava assistência àquela gente que não tinha assistência do governo. Então o que aconteceu? Primeiro acusaram ela de fanática religiosa. Quando isso não colou tanto, não colou muito, ela foi acusada de estar tramando um golpe contra as autoridades, né? Insuflando os colonos, né? Então ela foi demonizada, e foi demonizada pela imprensa da época. Karl von Clausewitz, em seus jornais, disse horrores da Jacobina, que não era verdade. A Igreja Católica, a Igreja Evangélica, o delegado Lúcio Schreiner de São Leopoldo. Então, quer dizer, todas as autoridades civis e eclesiásticas estavam envolvidas em demonizar a Jacobina. E hoje está se voltando a estudar os documentos da época e está se descobrindo que a coisa não era bem assim, né? Então, inclusive, se encontrou as cartas que a Jacobina e o seu marido escreveram às autoridades de São Leopoldo, e que até ali haviam sido escondidas, porque elas revelam muita coisa. Bom, falamos de diversos temas, mas eu gostaria de falar também
do Décio Schauer, escritor. Como é que é essa experiência de escrever? Inclusive a gente tem aqui esse livro, A Lenda do Veleiro Cecília, que tem ligações, diz o João, com o Arroio do Meio. Então o senhor poderia falar um pouquinho disso? O meu primeiro livro se chama A Busca das Origens, onde eu tento trabalhar um pouco a questão daquelas pessoas que buscam suas origens, as origens da sua família, né? Mas ele contém a genealogia da família Schauer. Então, como eu falo sobre a Alemanha, estudei vários anos de história da Alemanha, estudei a fundo, para evitar de dizer alguma inverdade, né? Então, esse foi o meu primeiro livro. Depois escrevi outros livros sobre famílias, os 500 anos da família Kuhn, a história e genealogia da família Rauber, história e genealogia da família Spaniel, né? E escrevi um livro que se chama A Lenda do Veleiro Cecília, que é a história dos pioneiros de 2 irmãos, Ivoti e São José do Hortêncio. E de lá veio muita gente para Arroio do Meio depois. Quando as terras começaram a ficar escassas, o pessoal começou a procurar terras novas e veio para o Vale do Taquari. Então, essa é uma história extraordinária, porque ela conta a história de 514 imigrantes alemães que saíram em 1827 e chegaram aqui 2 anos depois, em 1829, né? Eles tiveram um acidente no Canal da Mancha, porque um furacão arrancou os 3 mastros do navio e eles só não foram a pique porque milagrosamente foram salvos por um navio inglês que os rebocou para um porto na Inglaterra, onde eles ficaram passando as maiores misérias durante 1 ano. Até que depois de uma contenda entre o governo brasileiro e inglês, houve uma proposta, a Inglaterra dá um navio e o Brasil paga metade e a Inglaterra paga a outra metade. Então eles conseguiram chegar até no Rio de Janeiro. Então essa é uma história extraordinária, toda ela baseada em documentos achados na Alemanha, na Holanda, na Inglaterra, nos Estados Unidos e no Brasil. Tudo baseado em documentos. Se recuperou a verdadeira história, porque a história não foi anotada. E os descendentes, eles foram transmitindo de geração em geração, mas aquela velha história, quem conta um conto, aumenta um ponto. Então a história ficou totalmente distorcida. Então nós temos hoje a lenda e a história verdadeira, baseada em documentos, né? Então isso é um pouco sobre os meus livros. Estamos escrevendo vários outros, mas esse da Lenda do Veleiro Cecília, só para falar um pouco mais especificamente de Arroio do Meio, por exemplo, os Madas tiveram um encontro na Forqueta, é uma das famílias que estava nesse navio. E os Galas também passaram por Arroio do Meio, depois foram para Santo Cristo, para o Paraguai, para outros lugares, para o Paraná. Tem hoje descendentes aí. Os Bruxel, o Johann Martin Bruxel casou com uma Becker e essa família Becker estava nesse navio também. Então todos os Bruxel de Arroio do Meio são descendentes de uma mulher cuja família estava nesse navio. Interessantíssimo, né? É interessantíssimo, sim. Bom, nós temos um evento daqui a pouco, rodas de conversa, então acho que a gente já pode ir encaminhando para o final essa nossa roda de conversa pequena, né? Isso. Obrigado, Eneida, João. Décio, alguma consideração final? Para mim foi um prazer especial poder contribuir com o programa de vocês para preparar as comemorações de 2024. Isso aí, temos muito a comemorar ano que vem. Já estamos no caminho, né? Tá bom? Certo? Muito bem. Obrigado. Certo, obrigado. Escrevi vários livros e eu, inclusive, me disponho a fazer uma palestra para o pessoal de Arroio do Meio sobre os eventos que nós vamos comemorar em 2024. Hoje eu quero falar para vocês rapidamente a minha experiência sobre a fala do Hunsrück. Para os
meus estudos, eu viajei 2 vezes para a Alemanha e fiquei 1 mês inteiro na Alemanha. E na região do Hunsrück, no Vale do Rio Mosa e no Saar, eu falei o Hunsrückisch, apesar de saber falar o alemão padrão e traduzir um livro para o alemão. E eu cheguei em Saarland, em Trilar, que é o moinho do Johann Adam Bergmann. Aqui nós temos Bergmann. Ele é meu avô de 8ª geração. E esse moinho hoje é um ponto turístico, tem mais de 300 anos, tem todos os utensílios que tinha há 200 anos atrás, e o moinho ainda funciona. Os turistas levam trigo para moer. E a guia turística é uma professora, fez toda a exposição em Hunsrückisch. E o interessante foi o seguinte, que eu do Brasil fui o único dos 70 turistas que estavam ali que falou com ela em Hunsrückisch. E ela disse, eu tenho doutorado em dialeto local, porque nós estamos fazendo um enorme esforço aqui na Alemanha para resgatar os dialetos. E ela disse, nós temos muito a aprender com vocês do Brasil e do Rio Grande do Sul, que preservaram o dialeto. Então vejam só a importância que é nós mantermos o dialeto. Quem tiver oportunidade de falar, fale o dialeto. Fale com seus filhos para que se mantenha isso. É muito importante. Ainda mais se pensarmos que quem sabe o dialeto tem meio caminho andado para falar o alemão padrão. E vocês sabem da importância do alemão hoje. A Alemanha é a principal economia do mercado comum europeu. E mais, quem fala 2 línguas, o cérebro dessa pessoa se acostuma com 2 estruturas de comunicação, e isso ajuda inclusive as pessoas a terem mais facilidade, o cérebro dessas pessoas tem mais facilidade de assimilar outros conteúdos. Então é muito importante saber falar 2 línguas. É uma pena que as perseguições aos alemães impediram que muitas coisas continuassem. Mas aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, nós poderíamos perfeitamente ter 3 línguas oficiais: português, o alemão e o italiano, pela quantidade de imigrantes. Nós poderíamos ser que nem a Suíça, que tem 3 línguas oficiais. O quanto isso seria importante as pessoas saberem falar 3 línguas. E eu estive no Vale do Rio Mosa e contei uma piada uma história sobre a picada Arroio do Meio. O primeiro fogão a lenha que apareceu na picada Arroio do Meio. Tem algum Westenhoven daqui? Ou descendente? O Wilhelm Westenhoven, Guilherme Westenhoven, foi o dono do primeiro fogão a lenha na picada Arroio do Meio. Eles mandaram vir de Porto Alegre pelo comerciante daqui. E as pessoas foram na casa desse Wilhelm Westenhoven olhar aquela coisa tão moderna. Não sei se vocês se lembram que os fogões a lenha antigamente tinham um tanquezinho de água no lado, que quando esquentava muito começava a borbulhar. Und da ist dann einer Mann bei der Westenhoven
der hat sich so verwundert, die war so moderne Koch. Früher hatte die Leute bloß Kochplatte. Und da ist aber der Geschäftsmann umgegangen und hat gesagt, ich will mich auch so ein Ding haben wie der Wilhelms hat. Da hat der Geschäftsmann gefragt, wie ist denn der Wilhelm sein Ding? Vorne brennt, hinten dämmt und an der Seite spuckt. Obrigado.